É. Você podia ter... Aí os professores não deixavam os pivetes roubar onda de mim. Pois é, o meu professor... Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Agora são 7 horas mais 28 minutos. Estamos dando um close na cidade de Fortaleza. Avenida Beira-Mar. Professora Sueli, nas praias de Fortaleza, Ave Maria, hein? Só alegria. O tempo tá meio embaçado hoje em Fortaleza, hein? Dia 1º de novembro. Tá prometendo chuva para logo mais. Ainda são 7 horas mais 29 minutos. Estamos nas praias de Fortaleza. No Ceará não tem disso não, hein? Esta é a praia de Iracema, em Fortaleza, Ceará.
Praia de Iracema, areia branquinha, uma praia bem diferente de algumas que a gente viu em outros estados, hein? Uma praia limpa, areia branquinha, visual totalmente diferente de umas praias que eu passei anteriormente, hein? Essa praia aqui de Iracema em Fortaleza poderia servir de exemplo para muitas praias, para muitos estados do Brasil. Pegar como exemplo essa praia aqui de Fortaleza. Eu passei em algumas praias antes de chegar em Fortaleza que, vou te contar, hein? Tem praia que dá vergonha. Essa aqui poderia ser um exemplo para muitas praias que eu conheci no Brasil. Deus me livre, hein? Tem praia que eu passei que dá vergonha. De Iracema, branquinha, praia limpa, que sirva de exemplo para alguns estados, para algumas cidades que tenha praia, né? Muito chique mesmo, hein? Nota 10. Quando eu disse que eu passei em algumas praias dá vergonha, quer dizer, dá vergonha no sentido de ser brasileiro, né? Ser brasileiro passa por alguns estados que as estruturas são muito abaixo. Se for fazer uma comparação com os estados do sul, as estruturas, quem administra o Brasil do país. Quando eu entrei no estado do Ceará, tem diferença, hein? Tem muito mais estrutura do que no estado do norte, por exemplo. Rondônia, passei por Amazonas, Pará, Maranhão, que já faz parte do Nordeste, do Piauí. Ceará. O Ceará tem mais estrutura. Inclusive as praias são muito mais chiques, muito mais organizadas, muito mais limpas. As rodovias de alguns estados que eu passei são péssimas. A do Ceará eu já notei diferença, tem mais estrutura, inclusive as rodovias são melhores. Alguns estados em que eu passei, queria pegar o Ceará como exemplo, não só na praia, mas também em estrutura de rodovia. O Ceará está de parabéns.
deixei bem claro nos meus comentários, né, que quando eu disse que, por exemplo, vou repetir aqui, dá vergonha, é no sentido de ser brasileiro, de ver alguns estados que não têm a mesma estrutura. Por exemplo, o Ceará eu gostei, o Ceará tem mais estrutura nas rodovias, as praias são limpas, são bonitas. Então por que alguns estados que tem, pega o Ceará como exemplo, as praias limpas, bonitas, porque tem umas praias que eu passei, dá vergonha. Dá vergonha eu como brasileiro, de ver alguns estados abandonados, alguns municípios abandonados. Tem lugar que eu passei que parece que não tem vereador, parece que não tem prefeito, parece que não tem governador, as rodovias abandonadas, parece que o governo federal, independente de quem seja, para mim o Brasil está errado desde 1500. Então não estou aqui fazendo política, quero deixar bem claro. Mas para mim o Brasil já começou errado desde 1500 e tem uma política errada até hoje. No sentido de que eu acho que a administração deixa muito a desejar. É nesse sentido. Eu acho que quem administra o país poderia administrar bem melhor. Tipo assim, não poderia existir tanta diferença como é o Sudeste e o Sul e os demais estados. A exemplo lá dos estados do Norte, por exemplo, e vamos falar de não tem as e com a rodovia abandonada. Estou dando como exemplo. E passei por algumas praias imundas. Essa aqui, uma praia chiquérrima. Estou falando de Fortaleza, praia de Iracema, Fortaleza. O Ceará está